Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede, mas antes do vídeo propriamente dito, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que por gentileza faça a sua inscrição, nos ajuda. A sua inscrição ajuda o canal a crescer. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho para receber os vídeos toda vez que nós tivermos vídeos para lançar. Deus nos abençoe. Nós estamos falando acerca do Espírito Santo e hoje nós vamos tocar no assunto a promessa do Espírito Santo. Afinal de contas, para quem é essa promessa? Existem muitas correntes de pensamentos que têm as suas opiniões formadas acerca da promessa do Espírito Santo. Eu não estou aqui para julgar pensamento A, pensamento B, corrente A, corrente B. Eu estou aqui para nós meditarmos um pouco no que a Bíblia diz. E nós lemos aqui em Atos, capítulo de número 2, versículos de número 37 a 41. Talvez eu estenda um pouquinho mais, mas vamos lá. Atos 2, versos 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De certo que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Fala mais algumas coisas, mas nós vamos nos ater a essas palavras com ênfase, que nós temos que pensar, porque verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a princípio, nós já podemos dizer que a promessa do Espírito Santo é para todos que crerem. E o dia de Pentecostes, tá, o dia que nós falamos no vídeo passado, em que desceram as línguas de fogo, né, como línguas de fogo repartidas sobre cada um dos 120 que insistirem em ficar ali, isso é para nós um modelo para a igreja onde é, na igreja de hoje. Como resultado da experiência do Pentecostes, Pedro pregou com total poder, que 3.000 almas se converteram. Com autoridade sobrenatural, acusou os seus ouvintes judeus de haverem entregue à morte o Filho de Deus e exortou-os a se arrependerem de seus pecados. Isto disse como prelúdio para logo informar-lhes de que a conversão a Cristo resultaria em receberem a mesma experiência que conservavam com sinais poderosamente evidentes. Atos 2, 14 a 41. Então, meus queridos, nós não podemos esquecer que o próprio apóstolo Pedro, quando pregou nesse dia, ele usou artifícios, não só dele, a palavra dele, mas também a palavra empenhada por ele,
a ele por Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro tinha essa autoridade porque conhecia o Mestre como os outros apóstolos. Nós temos que atentar para o interesse deste fato. Pedro proclamou ter a promessa do batismo do Espírito Santo, referência a todos os homens e não somente aqueles que constituíam a assembleia ali reunida, ou seja, o ajuntamento de crentes naquele momento. Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos confirma que a promessa é para todos. A promessa é para todos. Se você for ver Atos do 38 e 39, eu vou repetir. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão do pecado. Sabe aquele batismo nas águas? Aquilo é para remissão do pecado, para arrependimento. Só que posteriormente viria o batismo com o Espírito Santo. Tá? Ah, mas não é para mim, não é para... Não, é para todos que crerem. Olha o verso 39 que completa. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Querido, você é chamado por Deus. Você recebeu a salvação através de Jesus. Você crê, você foi batizado, você está salvo. E agora você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para você ser revestido para trabalhar com mais afinco nessa obra. Veja bem, nós temos alguns pontos aqui para destacar, que eu falei agora, mas eu quero continuar batendo nessa tecla. A promessa é para vós. Os judeus ali presentes representando os demais compatriotas, isso é, a nação com que Deus fizera a antiga aliança. O batismo é para os que estavam ali, mas também para todos os judeus da antiga aliança, mas que passassem pelo crivo da salvação em Cristo Jesus. Segundo, o batismo é para os vossos filhos, ele falando para o povo que estava ali, os que existiam, então, e as gerações sucessivas. Lembra quando se faz menção, eu sou filho de Abraão? Nós falamos isso. Mas quem era filho de Abraão? Isaac, ou Esaú, com a escrava Agar. Mas você vê pessoas 500, 1000 anos depois, falando que esse também é filho de Abraão. O próprio Jesus vira e fala também: este é filho de Abraão. Conclusão. Então, quando fala Abraão e seus filhos, ele visita não só o povo judeu, mas todos aqueles que creem na promessa de salvação, porque o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó e Esaú. Jacó, pai de José e os outros filhos, Efraim, as 12 tribos. Mas todos esses são filhos de Abraão. Jesus, filho de Davi. Poxa, como pode Jesus ser filho de Davi? Por causa da linhagem. Então a promessa é para vós e para vossos filhos, os que existiam naquela época, e as gerações sucessivas que viriam posteriormente, aqueles que estavam naquele dia. Mas a promessa é só para eles? Não. A promessa também é para os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para todos, universalmente, para os gentios e para qualquer indivíduo que responda à chamada de Deus através do Evangelho para a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, queridos. Vocês perdoem, o tempo no Brasil está meio complicado e a gente fica um pouco gripado, mas Deus sabe todas as coisas. Muito bem, aí o que acontece? Muitas pessoas querem negar essa questão da salvação, implicar também posteriormente no batismo com o Espírito Santo.
Como eu falei no início do vídeo, nós não estamos aqui para questionar, estamos aqui para esclarecer através da palavra. E a palavra do Senhor fala em Atos 2,39: para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí eu te faço uma pergunta, independente do seu clero, da sua confissão religiosa, eu digo por bandeira, não outra confissão religiosa, mas se você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aceitou a Jesus como Senhor único e suficiente da sua vida, desceu as águas, recebeu o batismo da remissão de pecados, se arrependeu, por que você não teria direito ao batismo com o Espírito Santo? Seria uma forma de Deus fazer acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas, tá? Isso significa que a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo foi designada por Deus para todos os crentes, todos, independente de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer cor, não importa, tá? O batismo com o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até o fim da presente era, nós temos direito ao batismo com o Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, assinalado pelo falar em línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes, deveria ser um modelo para toda essa experiência, para qualquer indivíduo, através da dispensação da igreja. Meus queridos, quem necessita do batismo no Espírito Santo? Quem precisa? Veja bem, há casos em que há pessoas que mais necessitam não sentem a sua própria necessidade. Como eu poderia tentar explicar isso com as minhas palavras? Por exemplo, se eu tenho vontade de ser um obreiro na casa do Senhor, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um evangelista, um missionário, uma missionária, um pastor, um mestre, o Senhor chamou cada um para a sua área específica. Eu tenho que entender que a primeira coisa que eu preciso ter é um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz esse esclarecimento do meu espírito com o Espírito de Deus. A minha alma precisa estar em entendimento com o meu espírito, e o meu espírito precisa estar mais relacionado com o Espírito de Deus. O batismo nas águas, ele me garante a salvação, desde que seja feito de acordo com a palavra de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo me garante mais facilidade na busca das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, dos arcanos de Deus, das palavras que muitas vezes esses olhos naturais não conseguem enxergar, coisas que os olhos naturais não conseguem ver, a mente natural não consegue compreender. E com o batismo no Espírito Santo, isso torna muito mais fácil para nós. Então, acaso pessoas que mais necessitam não sentem a própria necessidade de ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo? Tomemos, por exemplo, a pessoa doente, debilitada, que necessita seriamente de alimentar-se e, no entanto, resiste à insistência dos familiares, recusa e rejeita definitivamente o próprio alimento. Veja bem, se um corpo físico, está debilitado por algum tipo de fraqueza, suponhamos hoje, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, a pandemia, ela tenta, essa pandemia Covid-19, esse vírus, ele procura atingir mais aqueles que estão com deficiência, com a sua, imunidade baixa. Aí a minha esposa, meu pai, minha mãe, meu esposo, ou quem quer que seja da minha família, fala assim: olha, pastor Heraldo, você precisa comer determinados alimentos, que esses alimentos, eles vão aumentar a sua imunidade fisiológica, física. Você aumentando a sua imunidade, você vai ser menos suscetível a qualquer tipo de enfermidade. Mas aí eu prefiro não comer, eu não gosto, vamos suponhamos que esse alimento seja aí abacate, abacate.
Aí eu não gosto de abacate, não suporto abacate. Eu sei que eu tenho que comer abacate, mas eu não como abacate. E com isso a minha imunidade não sobe. Eu não estou dizendo que o abacate vai melhorar a sua imunidade. Talvez até tenha relação, mas é um exemplo. Então, eu sei o que eu preciso, mas eu não procuro aquilo que eu preciso, porque eu acho que não preciso. Nem eu dou conta disso. Eu resisto à insistência de determinadas coisas. Aí o que acontece? A pessoa não sente a sua própria necessidade. Há evidência de uma fraqueza tal que torna a pessoa incapaz de sentir o que necessita e desejar o que lhe convém. Aí eu não vou buscar o batismo com o Espírito Santo porque eu vou começar a ser tolhido em determinadas coisas, vou começar a ser refreado. Mas o que eu quero mais? Se eu já tenho Jesus, eu tenho tudo, A mãe e os irmãos de Jesus sentiram a mesma necessidade. Lucas informa que os apóstolos, lá em Atos 1,14, disseram o seguinte: perseveravam unânimes em oração de mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Veja bem, conclusão: todos os homens, indistintamente, necessitam de serem batizados com o Espírito Santo. A necessidade é real e comum a todos os crentes em Cristo. Triste daquele que não sente essa necessidade. Ele se torna um pobre, um débil, cuja condição o torna enfastiado das preciosas bênçãos do grande amor de Deus. Meus queridos, nós vamos parar por aqui para não alongar mais o vídeo, mas presta bem atenção. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade real de todo ser humano que recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Lembre que nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. É a última dispensação antes do milênio. Daqui a pouco a igreja vai subir e o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?